É isso que você está vendo na tela mesmo. Nós conversamos muito sobre o texto de Gálatas. Quase 40 conversas sobre o texto de Gálatas. Foi bastante, né, gente? Deu para aprender. Fiquei esses dias aí pensando no que é que nós iríamos conversar a partir de agora que chegamos ao fim de Gálatas e acho que esse é um bom assunto para nós batermos papo. Você vai entender no decorrer das conversas porque eu escolhi esse tema, os excluídos. Não é muito difícil de você entender isso. Mas a ideia é nós batermos um papo aqui sobre a realidade das pessoas excluídas pela nossa sociedade. Eu vou abranger de uma forma melhor essa conversa aqui daqui a pouco. E qual o papel da igreja, qual o papel de cada um de nós diante dessa que é uma realidade tão clara e tão presente em nosso país. Então hoje, a partir de hoje, novamente tem como conversa os excluídos. Vamos conversar sobre isso, vamos dar uma olhada no texto bíblico, principalmente, é claro, porque é o que nos dirige a pensar como devemos pensar, e creio que será bem bacana para a gente aprender um pouquinho mais sobre isso. Vamos lá para o Velho Testamento, para o Antigo Testamento, perceber a ação divina em tudo isso, a direção de Deus, também Jesus e também a igreja. Então, vamos lá, vamos começar a nossa conversa. Vou mudar aqui a nossa tela para a gente ter esse recurso aqui, não é, das coisas sendo projetadas aí para você acompanhar melhor o que a gente quer dizer. Bom, vamos pensar um pouquinho sobre o que quer dizer a palavra excluídos. Por que eu usei essa palavra? Bem, por quê? Veja bem, excluído, segundo um bom dicionário, quer dizer aquele que foi alvo de exclusão, ou aquele que foi colocado ou deixado de fora, ou aquele que foi expulso. Então, diante dessa realidade, a gente pode começar a pensar que, aplicando-se esse entendimento à realidade social brasileira, nós temos muita gente que, por diversas situações, podem ser chamadas de excluídas. Penso que esse seja um bom termo para a gente utilizar quando a gente se refere a pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. São as várias situações de vulnerabilidade, né? Social, vulnerabilidade emocional e coisas do tipo. Esse é um bom termo para a gente usar. Não é a minha área, não tenho muito a ver com sociologia, mas é o mínimo que a gente pode saber, né, a respeito desse assunto. São aqueles, portanto, que vivem à margem da vida social coletiva. São os marginalizados, os que estão nos semáforos, os que estão debaixo das pontes, os que não conseguem lugar numa tão disputada pirâmide de hierarquia social, que é assim que porque é assim que a nossa sociedade funciona e todos nós sabemos disso. Alguns chegam no topo da pirâmide ou se localizam socialmente de uma forma melhor, mais para a área superior da pirâmide, enquanto muitos estão na base da pirâmide e outros estão no rodapé da pirâmide social. É desses que nós vamos conversar. É sobre eles que nós vamos tratar aqui. Também os que apresentam um certo tipo de comportamento que não é adequado ao que a maioria deseja, ao que a maioria espera, também são chamados de excluídos. Quer dizer, nós temos vários tipos de exclusão, né? Temos a exclusão social, financeira, são esses que estão, como eu já disse, nos semáforos e vivendo à margem de uma vida digna, minimamente digna nesses dias. Mas existem outros tipos de exclusão, né? Gente que não se adequa, gente que não consegue, gente que não agarra o jeito da maioria viver e que também é excluído. Dá para a gente pensar nesse pessoal também. Ou ainda aqueles que, por conta da sua opção de gênero, né? Estou me referindo à sexualidade, aqueles que estão
aprisionados à utilização de drogas, por exemplo, são excluídos. A sociedade ela escolhe, ainda que não de maneira consciente para a maioria, penso eu, a gente acaba escolhendo, a sociedade escolhe. Quem faz parte do grupo são esses, esses e esses. Os demais são excluídos. Então, a partir de hoje, quando a gente abrir o termo aqui, excluídos, pense nesse termo como um termo abrangente, que encontra repouso em muitas situações e que define muitas situações de muita gente presente na nossa sociedade. Nós vamos pensar um pouquinho também, juntos, nesse tempo que passaremos aqui discutindo essas coisas, sobre a percepção bíblica, claro, porque ela que nos revela tudo isso, o que Deus pensa sobre os excluídos. A história bíblica, ela nos mostra a maneira como o Deus que nós cultuamos, o Deus cultuado pelos cristãos, direciona o seu povo, o povo de Israel, a cuidar dos excluídos. Então nós vamos olhar para o texto bíblico, obviamente mais o Antigo Testamento, para ver o que é que Deus disse para Israel sobre esse pessoal que nós hoje chamamos de excluídos. Também iremos observar Jesus, como Jesus se comportava em relação a essas pessoas presentes, obviamente, em tantas e tantas histórias que nós conhecemos tão bem e que se relacionaram com Jesus, se encontraram com Jesus. Como Jesus reagiu? Como ele cuidou dessas pessoas? Será que ele cuidou delas? Como ele abraçou? Será que ele abraçou? Será que ele repudiou? Enfim, vamos fazer esse caminho juntos. Mas vamos pensar também, afunilando toda essa conversa, sobre o nosso papel. Nós, igreja, e quando digo igreja de Jesus Cristo, não é? Que se manifesta nas suas mais diversas formas nas igrejas locais onde estamos inseridos, mas que de forma clara tem um papel que tem a ver com a sua completude, né? Ser igreja, aquela igreja mística de Jesus Cristo, ou a igreja ideal que Jesus nos dirige a viver e que o Novo Testamento nos dirige a viver. Vamos pensar também sobre isso. Então, se a igreja ela é descendente direta, podemos dizer isso sem sombra de dúvida, dos ensinamentos transmitidos por Jesus, a reflexão quanto à maneira da igreja brasileira lidar com esse grupo, os excluídos, deve ser analisada por nós e avaliada. Será que nós temos conduzido a nossa relação com os excluídos da maneira como deve ser? Será que temos imitado ou abraçado os ensinamentos de Jesus quanto à relação igreja e excluídos? A necessidade de análise ela decorre de uma fácil verificação desse distanciamento. A gente começa pelo fim. Por quê? Porque não é difícil de nós percebermos que a igreja tem um problema para lidar com esse grupo. A igreja se distancia desse grupo. A igreja não sabe lidar com os excluídos. A igreja não sabe abraçá-los. A igreja não sabe o que fazer diante dessa realidade social. Gente que pode ser qualificada como excluída. Talvez o grupo dos excluídos, dentre tantos grupos, ele seja aquele que facilmente pode ter as suas necessidades emergenciais resolvidas. Não todos. Como eu já disse no começo da nossa conversa, a palavra excluídos inclui muita gente, abraça muita gente, abrange muita gente das mais diversas situações. Mas a grande parte daqueles que compõem o grupo de excluídos que nós trataremos aqui é gente que precisa de pouco para ter a sua vida melhorada. Eu não diria resolvida, mas melhorada. É um grupo que não precisa de tanta coisa assim. Nós percebemos o Estado se mobilizando em alguns aspectos, nós percebemos a sociedade civil
se mobilizando também em outros aspectos, mas às vezes a igreja ela não sabe se comportar diante desse grupo. Às vezes fazendo muito pouco, ou às vezes não fazendo nada. Mesmo com as calçadas dos templos cheias de gente necessitada, né, a igreja não sabe lidar com essa realidade. E às vezes, como já disse, o Estado faz, a sociedade civil faz, mas a igreja não faz. Poucos são aqueles, dentro do aspecto igreja, que desenvolvem um trabalho sério. E você há de convir comigo a respeito disso. Um trabalho sério, contínuo, que possibilite uma real transformação das pessoas, que possibilite alguma coisa além das necessidades básicas, não é? Além da distribuição de alimentos, além das visitas a albergues, além da distribuição de roupas. Isso já é pouco feito. Além disso, então, é muito, muito pouco feito, né? Geralmente, a justificativa para muitos é que esse caminho ele é um caminho mais assistencialista. Aquela ideia que muitas vezes nós temos de que se nós ficarmos dando o peixe e não ensinarmos as pessoas a pescarem, elas ficarão sempre dependendo daquilo que nós damos a elas. E que isso geralmente mais prejudica do que resolve a questão. Sim, é um pensamento a se ter. Sim, é um pensamento a se desenvolver. Mas nós sabemos que sempre estará presente essa discussão de se ter um método melhor para resolver essa situação quanto ao grupo de excluídos. Mas já dizem por aí que é melhor fazer pouco do que não fazer nada. Ainda que o pouco que a gente faça seja um caminho visto por muitos como assistencialismo, e talvez ele não seja o ideal mesmo, mas é melhor fazer isso do que nada, né? Ou a gente faz alguma coisa tentando fazer melhor, ou a gente faz alguma coisa tentando fazer o melhor. Não fazer nada nunca é o melhor caminho. Outra questão também, que sempre quando esse assunto vem à tona nós ouvimos, é a questão da politização desse assunto. A política, a ideologia sempre aparece quando o assunto é a igreja precisa agir dentro da sociedade, abraçando os menos favorecidos. Sempre. O pastor que dirige a sua comunidade para um despertamento nesse sentido, frequentemente ouve coisas tipo: mas isso é assunto do Estado. Mas isso é assunto da comunidade, de um modo geral. Mas isso é coisa de esquerda. Mas isso é coisa de marxismo. Mas isso é coisa de comunismo. Então, frequentemente, por uma visão política que é frequentemente colocada quando o assunto vem à tona, é que alguns deixam de fazer o que poderiam estar fazendo. Mas mesmo diante dessa situação, o que a igreja não pode ficar é parada. O que nós não podemos fazer é não fazer nada. Não é assim que a gente pensa, e vamos tentar perceber melhor isso no decorrer das nossas conversas, né? Porque a realidade que nós hoje, ao olharmos a igreja de um modo geral, percebermos, é uma igreja que não sinaliza o reino de Deus. É uma igreja que não apresenta compaixão, aquela que é apresentada por Jesus, e ele mesmo nos dirige a ter compaixão para com o próximo. É aquela que não tem ajudado os menos favorecidos, que não tem abraçado os excluídos. É aquela que realmente não se movimenta em direção àqueles que precisam. E essas respostas, diante de uma análise já clara, muito simples da realidade da igreja, deve ser assustadora para nós.
Essa igreja que não vai, essa igreja que não faz, essa igreja que não abraça, essa igreja que não atende o necessitado, ela deve ser, as suas prioridades devem ser revistas. Isso deve nos incomodar, eu penso. E, geralmente, a realidade dessa situação advém de uma identidade equivocada. A igreja não sabe quem ela é. Nós não sabemos quem somos. Não sabemos nosso papel nesse mundo. Nós desvirtuamos o Evangelho, transformando o Evangelho em um instrumento de autossatisfação e não naquilo que ele é. Não o abraçamos como ele é. Se não sei o que é o Evangelho, não sei quem sou. Se não sei quem sou, não sei a minha identidade como igreja, dificilmente viverei aquilo que tenho que viver como igreja. Então, um esclarecimento bíblico é necessário e esse é o caminho que nós trilharemos aqui. Vamos olhar o caminho teológico no Antigo Testamento, na relação Deus e Israel. Vai ser uma conversa bem interessante que nós teremos aqui. E essa igreja, eu espero que dentro desse aspecto se desperte, né? A gente cresça e a gente se encontre no caminho que nós devemos trilhar. A igreja precisa abraçar a sua responsabilidade quanto aos menos favorecidos. O Evangelho, que ensina o cristão a trazer a responsabilidade para si, esse é o Evangelho de Jesus Cristo. Não terceirizar, não dizer é o outro que tem que fazer, eu tenho que fazer. Olha só, encerro aqui a nossa conversa de hoje, mostrando para você uma citação de Russell Shedd. Sabe quem é Shedd, né? Ele diz assim: a motivação para tratar com respeito o necessitado não surgirá principalmente de uma estruturação melhor da sociedade, e sim da mudança operada no coração dos indivíduos que possuem fé genuína em nosso Senhor Jesus Cristo. Shedd disse isso no livro Justiça Social e a Interpretação da Bíblia. Portanto, é preciso que aconteça um despertamento da igreja quanto à sua verdadeira vocação, aquela que foi deixada por Jesus durante toda a Escritura. Nós perceberemos isso foi dado por Deus à igreja, e que isso realmente aconteça com a gente. Um despertamento, que a gente se lembre quem somos e o que devemos fazer nesse tempo. Então aqui começa o nosso Novamente com o tema Os Excluídos. E espero que você me acompanhe aqui nos próximos papos para que nós esclareçamos muito bem tudo isso e cresçamos na nossa espiritualidade e no caminho da fé que vamos fazer juntos aqui a partir de hoje. Valeu, gente!